Eles pesam entre 4 e 6 toneladas quando adultos, podendo alcançar até 3 metros de altura. Quando vemos imagens ou algo sobre, é sempre salientando o lado amoroso e a forma como se protegem e se cuidam uns dos outros quando estão em grupo. Mas o que é por vezes pouco lembrado é que eles já foram uma das armas de combate mais temidas da antiguidade. Com seu tamanho colossal, eram capazes de esmagar inimigos e pôr em fuga exércitos inteiros. Estamos falando do elefante, o tanque de guerra da antiguidade. Geralmente posicionados na vanguarda do exército, davam início ao combate, indo literalmente ao encontro da infantaria inimiga. Com tamanho e peso descomunal, o exército adversário muito pouco podia fazer. Até mesmo os cavalos corriam trêmulos ao sentir o odor que os elefantes causavam. Os elefantes foram usados em combates durante mais de 1000 anos, sobretudo na antiguidade, entre 4000 a.C. a 476 d.C. Esses animais, na maioria das vezes, portavam uma armadura e placas de metal que eram colocadas sobre o corpo, juntamente com punhais envenenados na cabeça e na barriga. Muitas vezes, eles portavam uma torre no seu dorso, onde cerca de 1 a 5 montadores disparavam flechas e dardos nos inimigos. Também era comum que atuassem com longas lanças destinadas a espetar os inimigos mais próximos. Exatamente como os atuais tanques de guerra, em situações específicas, os quadrúpedes também necessitavam de tropas auxiliares para a proteção dos seus flancos e da sua retaguarda. Para isso, cada unidade paquiderme dispunha de uma equipe de apoio própria, que avançava paralelamente com o objetivo de frustrar qualquer tentativa de flanqueamento contra, assim como o avanço total do exército em si. Provavelmente, o primeiro contato de europeus com os elefantes no campo de batalha se deu na Batalha de Hidáspes, em 326 a.C., quando os macedônios, liderados por Alexandre o Grande, combateram os indianos, comandados por Poro, que tinha à sua disposição cerca de 200 elefantes. Conta-se que, ao se deparar com gigantescos animais, Alexandre teria dito: "Finalmente encontrei um perigo à altura da minha grandeza." Mesmo com grandes baixas, Alexandre vence a batalha. Mas o encontro com essa máquina de guerra exótica fez com que ela agora fosse usada pelo lado vencedor. Todos os generais que herdaram o Império de Alexandre após a sua morte utilizaram esses animais em seus exércitos. Seleuco Nicator trocou parte de seu império para ganhar 500 elefantes do imperador indiano Chandragupta em 305. Os exércitos dos descendentes de Antígono e de Ptolomeu também criavam elefantes asiáticos, embora geralmente em número muito menor. No ano 270 a.C., por exemplo, Ptolomeu II treinou elefantes africanos para seu exército e até nomeou um alto oficial para ser responsável por eles. Segundo Plutarco, 475 elefantes participaram da Batalha de Ipso em 301. Haviam dois tipos de elefantes usados em combate: o elefante asiático, conhecido como Elephas maximus, e o elefante da floresta africana, Loxodonta cyclotis. O último está agora quase extinto e só é encontrado na Gâmbia. Na época, não se sabia da existência do elefante da savana, que é bem maior que o da floresta. Pirro de Épiro foi o primeiro comandante a utilizar esses animais em combate na Europa, quando usou 20 elefantes asiáticos em suas campanhas na Itália e na Sicília, entre 280 e 275. Com o passar do tempo, e devido ao alto número de elefantes na floresta de Atlas, os cartagineses foram os próximos a se apropriarem dessa arma de guerra letal. Eles foram usados na Primeira e na Segunda Guerra Púnica contra Roma, em meados e final do século III. Principalmente na Batalha do Rio Tejo, na Espanha, em 220, e na Batalha de Trébia, em 218, no norte da Itália. A utilização desses animais se tornou algo tão intrínseco à cultura da cidade de Cartago, que até moedas eram cunhadas com imagem de elefante. Os romanos parecem ter ficado bastante impressionados com o uso de elefantes, mas raramente os empregaram e quando o faziam, faziam em pequeno número. Aos poucos,
os exércitos inimigos foram se adaptando para enfrentar esses animais gigantescos. Na Batalha de Benevento, em 275, por exemplo, os romanos tinham astuciosamente soltado porcos para distrair os elefantes de Pirro. Segundo Plínio o Velho, o som dos porcos assustava os elefantes. Durante a Batalha de Zama, em 202, conta-se que o general romano Cipião Africano ordenou que, diante da aproximação dos elefantes, os soldados abrissem lacunas em suas fileiras para que os elefantes pudessem passar. Depois disso, eles usavam tambores e trombetas para assustar os animais e fazer com que eles se voltassem contra o seu próprio exército. Mas é claro, os elefantes não tinham vida fácil em batalha. Mesmo sendo criaturas imensas, os elefantes se assustam facilmente e têm baixa resistência à dor. Tropas de infantaria bem treinadas não tinham muitas dificuldades em lidar com essa ameaça. Por isso o elefante foi gradativamente perdendo espaço no campo de batalha. Quando o elefante era ferido em batalha, tudo podia acontecer, pois, imprevisíveis, os elefantes feridos poderiam literalmente enlouquecer e causar danos tremendos a ambos os lados. Se isso acontecesse, o cavaleiro que estava sentado atrás da cabeça do elefante tinha ordens para usar um prego de metal e um martelo para perfurar o cérebro do animal e matá-lo imediatamente. Uma vez que a visão devastadora dos elefantes de guerra se tornou mais comum no campo de batalha, sua eficácia diminuiu à medida que o inimigo se tornou mais preparado e melhor equipado para lidar com eles. Na realidade, talvez apenas um punhado das batalhas antigas tivesse sido decidido por causa da intervenção de elefantes. A eficácia dos elefantes diminuiu principalmente a partir do desenvolvimento da máquina de guerra romana. As tropas tornaram-se cada vez mais móveis, o cerco tornou-se tão comum quanto as batalhas abertas e a artilharia pesada também vieram à tona. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Espero que tenha gostado. Curte, comente e compartilha. E até uma próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.